O esporte gosta de se apresentar como um espaço neutro, um campo, uma quadra, um estádio, um lugar onde o placar importa mais do que a política lá fora. Quanto maior o palco, mais difícil manter essa linha. Em fóruns globais como Olimpíadas ou Copa do Mundo da FIFA, os atletas não representam só a si mesmos. Eles representam países, bandeiras e histórias nacionais e, às vezes, as batalhas políticas ligadas a elas. Isso levanta questões desconfortáveis. Atletas deveriam poder fazer declarações políticas em competições internacionais? Símbolos ligados a guerras, governos ou movimentos de protesto deveriam ser proibidos no campo de jogo. E quem decide a diferença entre solidariedade, propaganda e perturbação? Isso também gera acusações de dois pesos e duas medidas, onde um ato de protesto é elogiado e outro é punido. E o limite muitas vezes depende do país, da causa ou do momento. Enquanto grandes entidades esportivas tentam se mostrar acima da política, o debate retorna à mesma questão. Política e esporte estão intrinsecamente ligados ou eles podem e devem ser separados? Apresentando novamente nosso painel, temos o correspondente sênior da E24 News, Owen Alterman, o jornalista esportivo Uri Levy e Howard Bryant, autor de Reis e Peões. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vamos direto ao assunto. A primeira rodada de abertura tem um cronômetro de 30 segundos. Então a pergunta é: esportes e política estão conectados para sempre? Eles podem ser separados? Vamos começar com você, Howard. Bem, é claro que eles estão ligados. Eles estão ligados há 100 anos. Especialmente nos Estados Unidos, eles estão ligados desde o começo. Há um motivo pelo qual, se você voltar ao caso mais famoso, as Olimpíadas de 1936, foi realmente uma conversa entre o nazismo e a liberdade. E muitos dos atletas judeus nos Estados Unidos queriam que os atletas negros os apoiassem e aderissem ao boicote. O boicote às Olimpíadas estava em pauta até que os atletas chegaram a Berlim. E, obviamente, isso se tornou um dos grandes momentos da história americana. Vamos falar com Uri Levy. Qual a sua opinião? Então, sim, o esporte é um ritual humano que as pessoas praticam há mais de 150 anos em sua forma moderna. E se voltarmos no tempo, até mesmo em sua forma antiga, basicamente é um espaço de representação e de amplificação dessa representação. Isso também cria identidades para eles, sejam elas nacionais, políticas, étnicas ou religiosas. Então, você não pode separar esportes da política, assim como não pode separar qualquer comportamento humano da política. Tudo certo. Owen, sua opinião? Emily, como ouvimos de Howard e de Ori, isso remonta à Grécia Antiga. Às vezes dizemos que a guerra é a política por outros meios. Na Grécia Antiga, Emily, o esporte era a guerra por outros meios. As cidades-estado paravam de lutar antes das Olimpíadas e voltavam a lutar depois. Durante as Olimpíadas, competiam em esportes e anunciavam alianças. Ainda assim, devemos proteger os atletas de modalidades individuais. Devemos permitir que quem treina anos possa ir às Olimpíadas, principalmente em competições individuais. Temos que permitir que compitam. Precisamos flexibilizar as regras para os indivíduos, mesmo que, por causa da natureza dos esportes e dos esportes em equipe, às vezes tenhamos que ser mais rigorosos. Certo, agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Quero dizer, como dissemos, temos milhares de anos para abordar, onde vimos essas tendências continuarem. Acho que, sabe, Howard, você sendo especialista em Jackie Robinson e, sabe, podemos voltar na história, só na história americana, de como, sabe, os afro-americanos, temos Muhammad Ali, que se recusou a ir para o Vietnã e fez declarações públicas muito fortes. O que podemos aprender com a história? Bem, acho que a primeira coisa que você aprende é que, para o grupo marginalizado, o esporte é absolutamente crucial para dar voz a esse grupo. No sentido de poder falar e representar não só o seu país, mas também a sua situação individual ou a situação do seu povo. Acho que, mais do que qualquer outra coisa, o que aprendemos com os esportes é que, especialmente nos Estados Unidos, historicamente, foi um dos lugares onde o grupo marginalizado pôde mostrar que era digno. Era a meritocracia em um lugar que não tinha muito mérito. Então, mais uma vez, está intrinsecamente ligado. Sim. Owen, quer comentar ou Uri fala depois? Não, claro. Emily, também posso dizer que isso acontece em Israel. E os times de futebol em Israel, na maioria das vezes, há algumas exceções, mas na maior parte, jogadores árabes jogam na Premier League de Israel e são recebidos como iguais nos times.
tanto pelas equipes quanto pelos torcedores. Tem sido um fórum importante, embora não único, para o avanço dos árabes em Israel. Há esse elemento. Mas o que mais dominou as manchetes no último ano foram as possíveis proibições a países e atletas. Também há a questão de sediar grandes eventos ou financiar ligas, como Copa do Mundo, Olimpíada ou ligas esportivas. Como os sauditas fizeram no Live Golf, mesmo tendo se retirado. Essas situações levantam questões difíceis sobre onde, como e se devemos traçar limites. Yuri, o que você acha? Sim, claro, concordo com os dois palestrantes sobre esse assunto, especialmente com o que Owen acabou de dizer sobre o futebol israelense, que é um cenário único, historicamente e até hoje. Você sabe, o esporte israelense é o único cenário esportivo no mundo em que organizações esportivas, clubes e times eram ramos diretos de movimentos e partidos políticos. Não existe nenhuma correlação com esse fenômeno nos últimos 120, 130 anos. Além disso, hoje em dia a maioria das pessoas no mundo não tem conhecimento dessa realidade. No futebol israelense, onde mais de 1/3 dos jogadores e dos clubes listados na Associação de Futebol de Israel vêm de cidades árabes, de populações árabes, e, além disso, acabamos de ver na tela, Jibril Rajoub, presidente da Associação Palestina de Futebol, e Bassam Sheikh Sniman, vice-presidente da Associação de Futebol de Israel. Ambos são árabes. Bassam Sheikh Sniman é um dos dirigentes mais proeminentes da comunidade árabe dentro de Israel. E, por sinal, ele é um grande amigo de Jibril Rajoub. O filho de Bassam Sheikh Sniman é o presidente do Ida Al-Quds, o clube de futebol palestino mais bem-sucedido de todos os tempos. Ele está registrado na Associação Palestina de Futebol. Então, toda essa história da foto do Infantino, que eu achei de qualidade muito baixa, saiu completamente do controle porque esses dois caras se conhecem, eles se comunicam, eles cooperam. Havia muita comunicação, antes de 7 de outubro, entre a Associação de Futebol de Israel e a Associação de Futebol da Palestina, devido ao fato de que o futebol israelense, ou 1/3 dele, mais de 1/3, é árabe. E existem conexões fortes, laços familiares, por vistosa conexões sociais entre essas populações. E dando continuidade, vamos falar do chefe da FIFA. Quero dizer, ele adora parecer que está tentando ser um pacificador. Mas por que ele é tão, sabe, não é bem obsessão a palavra certa, mas por que isso é tão importante para ele? E será que esse é o papel dele? Sim, eu posso responder essa. É um fenômeno muito interessante, porque Infantino, presidente da FIFA, não inventou nada. O antecessor dele, Sepp Blatter, que foi presidente da FIFA, tinha esse sonho de trazer paz entre Israel e os palestinos através do futebol. Sabe, é triste dizer, mas é basicamente o conflito mais midiático do mundo. Se você trouxer uma solução para isso, pode fazer qualquer coisa, certo? Então, Infantino não inventou nada. Mas Infantino, diferente de Blatter, estava trabalhando incansavelmente. Além do fato de sabermos que ele também estava envolvido em corrupção, ele trabalhava incansavelmente. Buscar construir pontes pelos mecanismos da FIFA e associações de futebol para criar um sistema em que israelenses e palestinos possam trabalhar juntos. Infantino está muito mais conectado a líderes, seja Vladimir Putin para a Copa do Mundo de 2018, seja Tamim bin Hamad Al Thani do Catar para a Copa do Mundo de 2022, agora Donald Trump. E quando olhamos para frente, ele está bem conectado ao chefe da Liga Marroquina para a Copa do Mundo de 2030 e, obviamente, muito bem conectado à MBS, Mohammed bin Salman, para a Copa do Mundo na Arábia Saudita em 2034. Então, Infantino é muito mais movido pelo poder, mas quando ele tem uma oportunidade, ele aproveita. E agora ele está concorrendo a mais um mandato como presidente da FIFA, o que fará dele o segundo presidente com mais tempo de serviço na FIFA. Uri, vamos ter que, desculpe te interromper, mas precisamos manter esse ritmo. E eu quero garantir que o Howard participe. Isso é só o Infantino aproveitando uma oportunidade para tirar uma foto. E não é baseado num trabalho de base. Certo, não. Yuri está 100% certo. Ele está 1000% certo nisso. Porque quando você fala sobre poder, é uma conversa muito interessante, porque esse poder está ligado à política.
Ele está usando isso, especialmente quando você está tentando construir o que ele está construindo. E se você acompanhou qualquer coisa sobre a Copa do Mundo, sabemos que a corrupção e a conexão, quando estávamos falando sobre os países africanos, ou os países sul-americanos, ou todas essas diferentes alianças, tudo isso está enraizado em consolidar o poder no topo do esporte. E como vimos com a corrupção em 2002, nas Olimpíadas de Salt Lake City aqui, essas duas conversas realmente nos levam de volta ao início dessa conversa, que é sobre poder organizacional. E junto com isso, você está falando sobre o lado do atleta, o poder individual que os atletas têm sobre o que podem dizer. São realmente duas coisas diferentes. Sim. Sabe, Owen, acho que há vários níveis. O que é demais? O que é apropriado? O que é, de novo, liberdade de expressão e capacidade de se expressar? Sim, nesse sentido, Emily. Mas só entenda que parte desse problema está prestes a piorar muito. O que ocorre com Gianni Infantino e, em parte, no movimento olímpico, é que está cada vez mais difícil convencer democracias a sediar essas competições, pois são muito caras. As instalações custam caro para construir e depois ficam abandonadas. O movimento olímpico teve sorte, Emily. Estive nos Jogos de Paris e Milão, duas democracias com Olimpíadas incríveis. Los Angeles, sua cidade natal, será a próxima. No fim, Gianni Infantino teve sucesso na Copa do Mundo no Catar e espera ansioso pela próxima na Arábia Saudita. Também mencionamos o Marrocos. Cada vez mais países não democráticos vão liderar a organização desses eventos, tornando essas questões ainda mais evidentes. Para mim, a solução agora é criar algum tipo de padrão mínimo de direitos humanos, pelo menos um texto que possa servir como ponto de partida. Isso não encerrará as discussões, mas pelo menos será o ponto de partida para discussões sobre as quais todos possamos concordar. Esse é o padrão exigido desses países para sediar os Jogos, em especial as condições dos trabalhadores que constroem as instalações e as condições dos visitantes, aspectos ligados ao evento. E essas organizações podem ser mais eficazes ao definir regras básicas, condições e talvez inspirar algo grandioso. Howard, vamos falar também sobre isso. Quero dizer, nós sabemos o que aconteceu após George Floyd e o que aconteceu, você sabe, com a recusa em se ajoelhar, quero dizer, se ajoelhar em vez do hino nacional, o que Colin Kaepernick levou a isso. Mas você acha que é demais? Sabemos que as coisas foram um pouco reduzidas e houve um motivo para isso, mas onde está essa linha tênue entre um jogador ou atleta individual fazer uma declaração e isso acabar ganhando proporções que podem ultrapassar esse limite? Depende do que você considera limite. Normalmente, quando falamos disso, nos referimos a organizações. E eu acho que quando você mencionou Colin Kaepernick, mencionou Muhammad Ali, ou alguns desses atletas, ou mesmo se você voltar até as Olimpíadas de 1936, você está falando sobre declarações individuais contra o Estado. E nesse caso, na América pós 11 de setembro, nos esportes pós 11 de setembro, as organizações decidiram que a política agora era boa para os esportes, que o nível de patriotismo explodiu e passou a definir os esportes americanos após o 11 de setembro. Eles concluíram que a política agora favorece os negócios. E o que eles não gostam é quando as pessoas que não têm poder, quando, você sabe, os atletas, os trabalhadores, os funcionários, quando eles também começam a falar. Mas se você assiste a um jogo de futebol americano aqui, você vê bandeiras, aviões passando e as tropas cantando o hino nacional. O patriotismo exagerado está em todos os esportes. Agora faz parte do negócio. E mesmo assim, a gente culpa o atleta quando o atleta diz: ok, eu tenho algo a dizer sobre minha situação política ou sobre uma situação individual que está acontecendo no país. Ari, o que você acha? Sim, eu acho que, sabe, existe uma linha tênue entre a crítica sobre um evento ou um evento esportivo se tornar uma manifestação política. E, sinceramente, sabe, excluir o país da competição por causa de um determinado ato. Por exemplo, a Rússia, 3 dias após a invasão à Ucrânia, foi expulsa da FIFA e do Comitê Olímpico Nacional assim.
E, sabe, naquele momento, eu vi isso como um israelense, como alguém que mora aqui, eu entendi. Estamos entrando em uma nova fase, uma nova dimensão do esporte mundial, que pode ser muito perigosa para Israel. Por exemplo, como um país que o tempo todo tem seu direito de se defender, constantemente questionado de se defender. Se seria legítimo participar de um evento esportivo internacional. E, aliás, desde 7 de outubro, Israel está enfrentando essas pontuações em qualquer organização esportiva internacional da qual participa, incluindo a FIFA. Então, eu acho que cruzar essa linha tênue com a Rússia basicamente abriu uma caixa de Pandora. E agora tudo se resume a comentários e podemos decidir se está certo ou errado. E então, como o Owen disse agora, eu disse sim, claro, em condições perfeitas, em uma sala a 25 graus Celsius, obviamente eu concordo com o Owen. Mas no mundo em que vivemos agora, isso é praticamente impossível. Bem, isso está indo longe demais com violência, pessoas se machucando e pedindo boicote. Vai além de declarações políticas. Owen, não sei se quer comentar. A Eurovisão não é uma competição atlética, mas quer dizer, é um ritual humano. Exatamente. É um ritual. E parece que todo o foco está, de certa forma, voltado para Israel, em vez de para o fato de que deveria ser algo para as pessoas aproveitarem, sentirem orgulho do seu próprio país e terem um sistema de votação justo. Owen? No mundo cultural e das artes, Israel, Emily, tem enfrentado muito mais desses problemas, felizmente até agora. No esporte, instituições e associações geralmente apoiam Israel e atletas israelenses, que frequentemente sofrem boicote de governos, não necessariamente dos atletas. Atletas são obrigados a se retirar com seus governos, mas não competem contra israelenses, por exemplo. Veja, são duas questões distintas. Uma é a livre expressão dos atletas. E aí eu acho que nós simplesmente, fora do campo, fora da quadra, fora do ringue, se preferir, temos que proteger essa liberdade de expressão dos atletas. Mas dentro de campo, eles precisam deixar isso de lado. E é por isso que foi corretamente decidido, nas Olimpíadas de Inverno, proibir o uniforme do ucraniano. Acho que foi o Slider que quis colocar fotos da guerra no uniforme, mas o COI interveio e proibiu. A decisão foi correta. Colin Kaepernick se ajoelhar durante o hino nacional é uma questão mais delicada. Acho que seria melhor se isso não tivesse ocorrido, mas é difícil impor essa regra. Sobre as proibições, penso que o foco deveria ser proteger o atleta. Se patinadores artísticos russos individuais, que treinaram por anos para chegar às Olimpíadas, quiserem competir, eles deveriam ter permissão para competir. E se isso significar competir sob a bandeira olímpica e não sob a bandeira russa, eles deveriam ter permissão para isso. Emily, sem um teste de pureza sobre o que eles sentem em relação à guerra na Ucrânia, mesmo que apoiem a guerra, ainda assim deveriam ser permitidos. Eles ainda deveriam ter permissão para competir. O COI impôs um teste. Se você apoiar a guerra na Ucrânia, não poderá competir. Não apoio a guerra russa na Ucrânia, mas acho que atletas não devem ser submetidos a esse teste e devem ter liberdade de opinião política. Enquanto eles não estiverem trapaceando ou se dopando, isso também foi o motivo para o banimento da Rússia das competições internacionais, eles deveriam ser autorizados a competir. Esportes coletivos, isso é uma questão muito mais complicada. Eles competem sob a bandeira, mas mesmo assim. Gostaria de ter visto um time russo de hóquei em Milão, Emily, mesmo competindo sob a bandeira olímpica, já que todos sabiam que era só para permitir que esses atletas participassem. Sam Howard. Eu também tenho uma pergunta. Sim, só muito rapidamente. Também é uma questão de poder, mais uma vez, de quem pode falar e quem não pode falar. Analisando atletas de esportes individuais, como o tênis, quando a invasão russa na Ucrânia começou, Wimbledon quis expulsar todos os russos. Eu me lembro de ter visto isso na época. Achei isso abominável. Fiquei chocado com essa ideia. Fiquei chocado. E quando você assiste, não sei se é assim na televisão israelense ou internacionalmente, mas nos Estados Unidos, quando você está assistindo a uma partida de tênis, a bandeira russa não é mostrada ao lado dos atletas russos. Eles simplesmente deixam um espaço em branco ao lado do nome deles. Portanto, o melhor meio termo é encontrar formas de permitir que atletas russos individuais compitam. Em Milão, vários patinadores russos obtiveram cidadania georgiana e competiram pela Geórgia. Há formas de permitir que atletas participem sem exaltar o país. E eu acho que precisamos focar nesse ponto ideal. Se essa for a melhor solução, devemos focar nisso. Rápido. Acho que tem uma opinião impopular aqui. Acho que todos os países deveriam participar. Acho que pode parecer estranho.
Eu sei que pode parecer ilegítimo, mas acho que sim, de muitas maneiras. Como dissemos no início dessa conversa, o esporte basicamente substitui a guerra em muitos casos. Acho que George Owen também escreveu isso em 1984. Então, talvez permitir que todos participem com a bagagem que trazem nas costas ajude a reduzir o nível das tensões reais que estão acontecendo. Porque, de repente, vamos agora focar no ping-pong, agora vamos focar no futebol, agora vamos focar nas competições olímpicas. Sei que isso é impopular hoje, mas acredito ser o único caminho. Todos precisam participar, independentemente da bandeira. Eu não acho que isso seja impopular. Eles estão seguindo as regras. Sim, eu não acho que sua opinião seja impopular. Eu acho que o que se tornou impopular é que virou uma luta entre o terceiro mundo e o primeiro mundo. O primeiro mundo sempre definiu quem pode participar, quem não pode, quem pode falar e quem não pode. Agora, o terceiro mundo começa a ter mais voz, o que complica as coisas. Mas também não vamos esquecer, acho que não devemos, infantilizar o atleta. Os atletas sabem que estão representando a política e estão representando agendas políticas. Eles sabem o que estão fazendo e sabem por que estão fazendo isso. Para mim, há uma diferença entre as Olimpíadas e, digamos, o Aberto da França, Wimbledon ou a Copa do Mundo. Porque este é o motivo. Esse foi o compromisso, como você disse. Esse é o motivo pelo qual não estamos nos matando. Podemos estar nos destruindo, mas nos esportes, será que podemos nos representar uns aos outros em vez da guerra? Todos entendemos isso. Mas vamos lembrar também que os atletas, especialmente nos Estados Unidos, os atletas negros, desde a década de 1940 até agora, foram usados para mostrar um lado diferente dos Estados Unidos, para mostrar que o racismo e os problemas deste país não eram debilitantes. Certo, sobre esse ponto... Precisamos fazer uma pausa. Muito obrigada a todos. Esta é uma conversa muito, muito interessante. E não saiam daí. Voltamos já com muito mais.